Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Vamos Matematicar. Hoje vamos falar sobre equações de segundo grau. Vamos lá? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida escolar você já deve ter escutado falar de um tal de Bhaskara que usa raiz quadrada, não é mesmo? Mas hoje a gente vai entender onde é que usa isso, por quê e como usamos. Mas primeiro precisamos entender a definição. Chamamos de equação de segundo grau aquelas do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes e são números reais. O coeficiente a, ele é diferente de zero, certo? Então, por que isso acontece? Porque se o a ele fosse igual a zero, o termo ax² seria igual a zero, logo a equação não seria mais de segundo grau, e sim de primeiro grau. E importante, o coeficiente a, ele sempre acompanha o termo x², o b sempre acompanha o termo x e o c é o termo independente, ou seja, não tem nenhum x atrelado a ele. Tá, mas quais são os tipos de equação de segundo grau? Existem dois tipos, que são as completas e as incompletas. Uma equação ela é conhecida como completa quando ela possui todos os seus coeficientes diferentes de zero. Exemplo, 2x² mais 3x menos 4 igual a zero. Então, essa é uma equação do tipo completa. Quando pelo menos um de seus coeficientes é igual a zero, a equação ela é conhecida como incompleta. Exemplo, 9x² menos 2 igual a zero. Tá, mas como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Existem duas formas da gente resolver, através da forma de Bhaskara ou também de soma e produto. Mas, nesse vídeo, a gente vai aprender sobre a equação de Bhaskara. Para encontrar uma solução, a gente precisa de duas fórmulas. Usar o delta, também conhecido como discriminante, e a outra fórmula é o Bhaskara. Agora, tem uma coisa muito importante. Nem sempre a equação possui uma solução real. O valor de delta é o que vai indicar isso. Então, se o delta for maior que zero, a equação possui duas soluções, ou seja, duas respostas. Se o delta der igual a zero, a equação possui uma única solução. E se o delta der menor que zero, está dizendo que a equação ela não possui uma solução nos números reais, no conjunto dos números reais. E aí, o delta dará negativo e seria outro tipo de conjuntos, que é o número dos conjuntos complexos, mas aí não é o nosso caso agora. Mas vamos colocar em prática isso aí. Vamos para o seguinte exemplo, né? A gente tem aí x² mais 2x menos 3 igual a zero. O primeiro passo é você encontrar os valores dos coeficientes a, b e c. A vai ser 1, porque está multiplicando x². B vai ser 2, que está multiplicando x. E C vai ser menos 3, que é o termo independente. Feito isso, a gente vai calcular o delta e substituir os valores de A, B e C. A formulinha do delta é b² menos 4ac. E o que a gente vai fazer aí? B vale 2, então a gente substitui, então fica 2² menos 4, que repete, vezes A, que vale 1, vezes menos 3, que vale C. A gente vai repetindo novamente e vai ver que vai dar 2² menos 4 menos 3. 4 menos 3 vai ser 12, né? 4 mais 12. Porque a gente vai fazer o jogo de sinais e vai multiplicar. Feito isso, somando a gente vai ver que delta vale 16. O delta deu positivo. Então, a solução dessa equação existe duas, né? Porque ele deu maior que zero. Terceiro passo, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara e substituir os valores do delta que a gente encontrou e dos coeficientes também. Então, a formulinha de Bhaskara vai ser x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. B vale 2, então a gente vai substituir, então fica menos 2, mais ou menos, raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. Fazendo isso, a gente vai ter duas soluções, uma positiva e uma negativa. Porque a gente vai fazer 2 mais 4 dividido por 2, que vai dar menos 3, menos 2 no caso, né? E menos 2 menos 4 dividido por 2 vai dar 1. E aí a gente viu que as soluções são 1 e menos 3, certo? Mas você pode estar se perguntando, e se a equação ela for do tipo incompleta, como é que a gente resolve? Equação do tipo incompleta, a gente tem, por exemplo, ax² igual a zero. Nesse caso, a gente vê que o b é igual a zero e o c é igual a zero. Então, basta a gente isolar o x. Então, vai ficar ax² igual a zero
vai ser igual a x ao quadrado igual a 0 dividido por a. Logo, x ao quadrado é igual a 0. O 2 passa a raiz para o outro lado, então raiz de 0 vai ser 0. Então, a gente descobriu a solução. Se a equação for do tipo ax ao quadrado mais bx, a gente vê aí que o c é igual a 0. Então, a gente pode colocar o x em evidência e vai gerar o seguinte resolução. X, parêntese, ax mais b igual a 0. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x. A gente pode perceber que o x ele é semelhante nos dois termos, então a gente vai colocar ele em evidência e vai multiplicar por 2x mais 3 igual a 0. Logo, a gente vai ter que x vai ser igual a 0 e 2x mais 3 é igual a 0. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver essa segunda equaçãozinha que agora é do primeiro grau. Então, vai ficar 2x vai ser igual a menos 3, né, que passou o número para o lado direito, e vai fazer a resolução resolvendo o valor de x. Então, x vai ser igual a menos 3 dividido por 2, logo a gente tem que o x1 é 0, x2 é menos 3 sobre 2. Mas se a equação for do tipo ax ao quadrado mais c, nesse caso é possível resolver isolando a incógnita, né, já que temos o valor de c, e a gente vai resolver da seguinte maneira, por exemplo, 3x ao quadrado menos 12. 3x ao quadrado vai ser igual a 12, que passou para o outro lado, e aí a gente vai e isola o x ao quadrado, então vai ficar 12 sobre 3. 12 sobre 3 é igual a 4, então fica x ao quadrado igual a 4. X vai ser igual a raiz de 4, porque o 2 passa como raiz, né? E x vai ser igual a 2, então vai ficar x1, 2 e x2 menos 2. E aí a gente consegue resolver. E prontinho. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não sabe resolver a equação de segundo grau, não é? Agora é hora da gente praticar de uma forma divertida. A gente preparou um jogo online para vocês treinarem e o que aprendeu nessa aula, certo? Então, já vão lá para o material e já acessem o jogo para vocês colocarem em prática o que foi aprendido nesta aula. Até mais!